paz do Senhor, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, esteja em nossos corações. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra qual o Senhor tem falado fortemente no meu coração. A palavra do Senhor se encontra lá em Jonas 1. Vou estar lendo do 1 ao 12 e conforme eu vou lendo o capítulo e versículo, eu vou falando. Amém? Capítulo 1 de Jonas. Assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. O 6. Chegou-se a ele o mestre do navio. Ele disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declare-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que preocupa é a tua? Que ocupação é tua? De onde vem? Qual a sua terra? E de que povo és tu? O 9. Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. E lhe disseram: Que é isto? Fizeste, pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este grande tempestade. Agora eu vou estar lendo o 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar sua fúria. O 17. E preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E o esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou o Senhor Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. O 7 do 2. Quando de dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrarei do Senhor, e subiu a ti minha oração. O 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era Nínive uma cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de 1 dia, e pregava e dizia ainda 40 dias.
e Nínive será subvertida, ou seja, destruída. Agora aqui o símbolo do 3. Os ninivitas creram em Deus. O 8. E clamaram fortemente a Deus e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há na sua mão. O 10. Viu Deus que o que fizeram, como se converteram de seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito e lhe faria, e não o fez. É a palavra que o Senhor quer falar no nosso coração, uma palavra sobre obediência ou desobediência. É aqui a palavra do Senhor no capítulo 1 de João nos relata, né? Que o Senhor chamou Jonas, dizendo assim, ó, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O Senhor, ele tinha chamado a Jonas, profeta de Deus, homem de Deus, servo do Senhor. Jonas, ele foi escolhido por Deus para que ele fosse até essa cidade, né, cidade de Nínive, para pregar, para clamar para essa cidade, segundo o qual aquilo que o Senhor queria que ele viesse fazer. Porque o Senhor viu que a malícia daquela cidade estava chegando diante de Deus, estava incomodando. Mas Jonas, ele em vez de fazer o quê? Se dispor a estar diante da presença do Senhor, a fazer aquilo que o Senhor pediu, ordenou, mandou ele fazer, o que ele fez? Diz aqui, né, que Jonas, ele se dispôs, mas não para obedecer segundo a vontade de Deus, mas se dispôs para fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis. E ele fez o quê? Em vez de se levantar e ir até a cidade de Nínive, levar a palavra, falar aquilo que o Senhor queria falar com aquele povo, ele não foi. Ele foi desobediente. E através dessa desobediência de Jonas, o que ele fez? Ele foi até Tarsis, desceu a Jope para pegar o navio. Para fazer o quê? Para estar indo para longe da presença do Senhor. E Tarsis significa o quê? O lugar distante de Deus, o lugar onde não ouve a voz do Senhor, lugar de desobediência. E ele fez o quê? Em vez de ele se dispor para estar na presença do Senhor, ele se dispôs a fugir. E com isso, o povo continua lá no pecado, o povo de Nínive, o povo continua lá fazendo as coisas que desagradavam o Senhor. Mas Jonas, mesmo assim, ele achou que, ao pegar o navio para Tarsis, ele achou que ele conseguiria se esconder, estar longe de Deus, que os olhos do Senhor não conseguiria ver, porque a própria palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Por mais que nós tentamos nos esconder, fugir da presença do Senhor, ele está nos vendo, ele vai nos achar. É o que Jonas fez. Ele pegou o navio e foi para Tarsis. Foi para longe da presença do Senhor. Mas ele achou, né, que até então ele não foi obediente ao Senhor, ele pagou a passagem dele, foi para Tarsis para poder ir para longe do Senhor. Até então ele estava pensando que estaria tudo tranquilo, o Senhor não ia fazer nada, né? Aí ele resolveu fazer o quê? Pegar esse barco, né? Mas ele foi, chegou lá, pegou o barco, ele foi pro porão do navio, né? Do navio. Mas certa hora, determinada hora, né? Começou a se levantar uma tempestade. Os marinheiros, por ser já acostumados a estar viajando para ali, viajando para aqui, né? Eles perceberam que tinha algo de errado. Era uma tempestade muito forte. Eles perceberam que tinha algo assim de estranho acontecendo, que para eles estar percebendo que tinha algo diferente, para os marinheiros estar temendo, estar com medo da tempestade, deveria ser uma tempestade muito forte. Mas por que aconteceu essa tempestade? Por causa de Jonas, por causa da desobediência de Jonas. Até então os marinheiros não sabiam que era por causa de Jonas. Eles começaram o quê? A clamar o Deus deles, da maneira deles, os marinheiros, né? Mas eles viram que nada aconteceu. Aí eles fizeram o quê? O marinheiro lá, o responsável pelo navio, ele viu que tinha algo de errado. Aí eles começaram o quê? Eles primeiro, né? Começaram a clamar o Deus deles, começaram a tirar algumas coisas do barco para, digamos assim, diminuir o peso, para ver se iria melhorar mais, né? Mas não era por causa do peso, por causa das coisas que eles estavam transportando naquele navio, mas sim por causa de Jonas, porque Jonas se encontrava em desobediência com o Senhor.
Aí Jonas, e ele sabia que ele estava errado, e sabia que estava fugindo da presença do Senhor, portanto, ele fez o que? Ele pegou esse navio para fugir da presença do Senhor, para ir para longe. Ele resolveu o que? Ficar sozinho. Ele resolveu o que? Se isolar. Ele pegou o navio e foi lá pro porão, ficou quietinho lá e dormiu no sono profundo. E os marinheiros lá, né, preocupados com a tempestade, resolveu até o porão e falou para Jonas, porque Jonas dormia naquele sono profundo, e ele tipo assim, nem estava esquentando o que estava acontecendo. Aí o marinheiro perguntou para ele de que cidade ele era, de onde que ele veio. Aí ele falou que ele era servo do Senhor, né? Era hebreu. Aí que os marinheiros foram entender que era por causa de Jonas, como aqui mesmo tem a parte que nos refere, né, nos fala que é por causa de Jonas. Mas aquilo que eu quero passar para vocês que por causa de uma desobediência, por causa de um servo do Senhor, porque Jonas era o servo do Senhor. E isso envolveu várias pessoas, e até mesmo aquele povo, aquela cidade o qual o Senhor tinha mandado Jonas para estar indo lá para poder pregar, poder clamar. O povo estava lá esperando. Porque se o Senhor determinou, se o Senhor designou Jonas para estar pregando, eles tinham que ter ido. Mas não adianta o tempo que nós tentarmos fugir. Se o Senhor designou, se o Senhor te deu uma missão para você fazer, é você que vai ter que fazer. Não adianta se esconder, não adianta fugir da presença do Senhor, que o Senhor vai te achar. Você, muitas das vezes, por querer que nós viemos fazer aquilo que Ele mandou, nós temos que ser obedientes, temos que obedecer. Ele vai levantar a tempestade, assim como ele fez na vida de Jonas, levantou a tempestade por causa de Jonas. Aqueles homens, sem ter nada a ver com a situação, acabou, digamos assim, de uma certa forma, participando, pagando por causa de Jonas. Porque muitas vezes, assim, em nossas vidas, o Senhor nos dá algo para fazer, o Senhor nos manda fazer algo, se nós não vamos fazer, o Senhor vai permitir que luta se levanta, o Senhor vai permitir que coisas aconteçam em nossas vidas para que nós venhamos acordar, para que nós venhamos reconhecer que Ele é Deus, que Ele que faz. E se Ele mandou fazer, temos que ser obedientes, fazer segundo a vontade do Senhor. Como falei, né, o Senhor falou com Jonas para que ele viesse se disponibilizar para estar indo até Nínive, para pregar para aquela cidade, para clamar em relação àquele povo, falar de Deus, falar que Deus faz, que Deus cura, que Deus liberta. Mas só que Nínive era uma cidade que vivia em pecado, era uma cidade que vivia em adultério, a cidade que fazia coisas que desagradavam ao Senhor, era uma cidade que vivia na prostituição, na malícia, eles eram pagão, eles eram idólatra, fazia essas coisas que desagradavam ao Senhor, mas o Senhor viu que ali havia povo, que Ele queria salvar, que Ele queria estar, tipo assim, que Jonas levasse a palavra dele para que viesse conhecer a palavra do Senhor, que eles viessem se arrepender. Mas com isso tudo, Jonas acabou assim atrasando de uma certa forma para que aqueles povos viessem estar antes diante da presença do Senhor. Mas o que Jonas fez? Ele achou que iria fugir, né? Como eu falei, o Senhor permitiu que viesse uma grande tempestade, né? Aí ele falou que era servo do Senhor, que ele estava fugindo da presença de Deus. Aí Jonas falou que a tempestade só iria se acalmar se ele fosse lançado diante do mar. Mas os marinheiros temeram e lançar Jonas diante do mar e depois ver ser cobrado dele. O sangue, né, foi derramado naquele dia, naquele momento durante a tempestade. Mas assim os marinheiros fizeram. Lançou Jonas diante do mar. Só foi lançar Jonas diante do mar que a tempestade se acalmou. O Senhor fez o quê? O Senhor preparou um grande peixe para que viesse e tragasse Jonas, que viesse e comesse Jonas. Aí Jonas levou, né, 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. Mas engraçado, né, que mesmo Jonas primeiro ouviu a voz do Senhor, Jonas era servo do Senhor, ele preferiu, ele decidiu ser desobediente, decidiu se afastar da presença do Senhor, mas não quis obedecer. E muitas vezes acontece em nossas vidas. Nós somos servos, somos levitas, somos diáconos, sendo adoradores, sermos profetas, ouvimos a voz do Senhor, sabemos que o Senhor quer falar conosco, quer que nós devemos fazer determinadas coisas,
nós resolvemos ser desobediente. Ao ser obediente, esse foi Jonas, mas ele achou que iria fugir do Senhor, mas quando o Senhor quer, não adianta. Não adianta, que no tempo do Senhor vai acontecer. E a gente, querendo ou não vamos ter que fazer. É melhor fazer por bem do que fazer por mal. Porque se desde o primeiro instante que o Senhor tivesse chamado Jonas, ele tivesse sido obediente, não teria acontecido esse transtorno todo, essa tempestade, os marinheiros perderam as cargas, porque eles começaram a tirar os pesos do barco para ver se o barco não iria afundar, achando que é por causa do peso. Depois que vieram descobrir que foi por causa da desobediência de Jonas. Assim como eu falei, né, os marinheiros lançaram Jonas no alto mar, né, para fora do barco. O Senhor preparou um grande peixe para que viesse engolir Jonas. Aí Jonas passou o quê? Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas muitas das vezes, como eu já falei, né, o Senhor vai preparar circunstâncias, momento, para que nós venhamos refletir. E assim foi com Jonas. Nesses 3 dias, nessas 3 noites que ele passou lá no ventre do peixe, foi o momento que ele teve com o Senhor. Foi o momento que ele tivesse refletindo, pensando que viesse se arrepender. Como diz aqui no capítulo 1, 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse foi o momento que ele teve para poder refletir e se arrepender. O 2 diz assim: Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Esse foi o momento no qual que Jonas orou ao Senhor e foi o momento no qual que ele gritou. A palavra do Senhor diz também: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que eu não sabe. Ele que gritou. Ele clamou ao Senhor, que diz aqui: na minha angústia clamei ao Senhor. Porque o Senhor queria o quê? Que ele fosse obediente, que ele fosse cumprir aquilo, a tarefa, a missão que o Senhor deu para ele. Mas Jonas preferiu ser desobediente. E diz aqui também no 2 do 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração, porque foi necessário acontecer a tempestade, ele ser lançado do barco para o mar e esse peixe engolir para que o Senhor viesse tratá-lo, para que o Senhor pudesse falar com ele, né? Porque só foi assim que ele teve como refletir, porque se desde a primeira vez que o Senhor tivesse chamado, tivesse se colocado na disposição, tivesse ido a servir o Senhor, nada disso teria acontecido. Mas aí, né, como falei, ele foi lançado diante do mar, o peixe engoliu, levou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Ali foi o período qual que ele teve tempo para refletir e falar com o Senhor. E algo também interessante que nos chama a atenção, imagine se não fosse o propósito de Deus, se não fosse permissão do Senhor. Como que uma pessoa conseguiria passar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe? Como que a pessoa conseguiria estar ali e depois sair bem para fazer aquilo que o Senhor fez? Só mesmo a permissão do Senhor, né? Aqui o 10 fala assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este o vomitou Jonas na terra. É tudo propósito do Senhor. Ele foi engolido pelo peixe, levou 3 dias, 3 noites. Ali ele falou com o Senhor, ali ele clamou a Deus, ali ele gritou. Com isso, que ele veio se arrepender, o Senhor falou que ordenou o peixe para que estivesse vomitando Jonas. E Jonas foi vomitado na terra, o qual o Senhor queria que ele estivesse indo pregar, como diz aqui no 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Porque a primeira vez que o Senhor chamou Jonas para que ele viesse se dispor a fazer a segunda vontade do Senhor, ele fez o que? Ele fugiu. Já na segunda vez ele fez o que? Ele obedeceu. Aqui tem a parte que fala que da parte de ser desobediente, da parte de ser obediente. Aí cabe a cada um de nós. Que parte nós vamos querer aprender para nossas vidas? Que parte nós vamos querer fazer em nossas vidas? Ser obediente ou ser desobediente? Porque na primeira vez que o Senhor chamou a Jonas, ele preferiu ser desobediente. Portanto, ele fugiu para Tarsis. Tarsis é um lugar distante do Senhor. Mas pela segunda vez, com o capítulo 3... no verso 2 diz que pela segunda vez o Senhor chamou Jonas, mas ele dispôs aí, ele resolveu obedecer porque ele tinha passado por esse processo todo. Muitas vezes acontece em nossas vidas. O Senhor vai nos chamar, o Senhor vai nos dar uma determinada coisa para fazer, mas nós vamos resolver o quê?
a fugir da presença do Senhor, mas o Senhor vai permitir muitas das vezes acontecer ciladas, acontecer algo que muitas das vezes vai ter ser doloroso, mas por amor a nós ele vai permitir, que a própria palavra do Senhor diz que o Senhor prefere estarmos conosco na presença dele, faltando um membro, seja uma mão, seja uma perna, seja um olho, do que nós estarmos perfeitos e ser lançados no inferno. E assim que o Senhor faz em nossas vidas, que nós possamos estar refletindo nessa palavra, meus irmãos. Aí aqui, pela segunda vez, o Senhor chamou a Jonas, né? Aí Jonas foi até a cidade e pregou aquilo que o Senhor queria falar. Eu creio que pela primeira vez também poderia que Jonas fugiu, porque ele poderia ter se sentido incapaz, se sentir amedrontado, porque segundo que nos relata aqui a palavra, que Nínive era uma cidade violenta, era uma cidade que vivia fazendo as coisas que desagradavam ao Senhor. Poderia sim Jonas estar com medo, estar temendo, mas se o Senhor nos mandou ir fazer determinada coisa, que nós não devíamos nos preocupar, que nós não devíamos temer, que a própria palavra diz: não temas que eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu que te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que muitas vezes o Senhor nos dá algo para fazer, vamos ficar intimidados, vai ficar: Senhor, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? A palavra deles também, Jeremias, diz que nós não devemos nos preocupar com aquilo que vamos falar, porque assim diz lá em Jeremias 1:9: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Se o Senhor mandou você fazer alguma coisa, mandou falar, só se coloca na posição, seja simplesmente servo, que o Senhor vai falar aquilo que você deve falar, o Senhor vai trazendo sua memória, se possível for, versículo, mas ele vai fazer, ele vai operar. E muitas vezes nós viemos ficar com medo. Pode ser, como falei, que Jonas se intimidou por isso, mas imagina quanto transtorno, quantas coisas que ele passou para fazer segundo a vontade do Senhor. E pela segunda vez, como o Senhor o chamou para levar a palavra àquela cidade, ele levou a palavra àquela cidade. Aquela cidade ouviu Jonas falando de Deus, falando do teu amor, porque o Senhor tinha falado para Jonas, que era para Jonas estar naquela cidade e pregar, proclamar contra ela. E o Senhor deu um prazo, que se dentro de 40 dias aquela cidade não viesse se mudar, aquele povo não viesse se arrepender dos seus pecados, aquilo que tivesse a ser feito, o Senhor iria destruir aquela cidade. Mas o Senhor não queria destruir aquele povo, porque o Senhor não se agrada da destruição dos ímpios, o Senhor não se agrada da morte do ímpio. Não, o Senhor quer sim que por mais que nós erramos, que nós pecamos, que nós viemos nos arrepender, que nós viemos nos lançar diante do Senhor, pedir perdão, para que nós venhamos ser perdoados, para que Ele venha estar nos dando a salvação. Assim foi com aquele povo. Por isso que Deus enviou Jonas naquela cidade, porque ele era uma cidade no qual havia muitas pessoas, e o Senhor queria salvar crianças, salvar homens, salvar mulheres, mas ele estava fazendo coisas agradáveis ao Senhor que enviou Jonas, o profeta do Senhor, para estar pregando naquela cidade, e que eles viessem se arrepender. E assim foi feito. Jonas foi até lá, levou a palavra do Senhor, eles o receberam, eles creram no Senhor, houve arrependimentos, até jejuns fizeram. E assim ali foi realizado várias almas salvas para o Senhor, como diz aqui, ó. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Ela é uma cidade grande, durante 3 dias para poder percorrer, mas ali Deus achava uma cidade boa, assim, para salvar as pessoas, cidade importante, sim, mas queria que houvesse arrependimento, um coração quebrantado, e sim foi feito. Aí diz aqui no capítulo 3, versículo 5, os ninivitas creram em Deus. Aquilo que o Senhor queria que acontecesse, aconteceu. E no 8 diz assim: clamaram fortemente a Deus e se converteram cada um dos seus maus caminhos, da violência que há nas suas mãos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhe faria, e não fez. Porque aqui, ó,
O Senhor queria salvar essa cidade, mas aqui o Senhor queria que eles viessem se arrepender, que eles viessem confessar o pecado. Assim foi feito. Mas o que? Para que esse povo viesse se arrepender, foi necessário o quê? Que o Senhor enviasse Jonas poder pregar a palavra para o povo. Como que o povo iria se arrepender de algo que não sabia, de algo que não conhecia? Porque a própria palavra do Senhor nos diz, lá em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento tem faltado para o povo, conhecimento da palavra. Em Salmo 119 também diz: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, porque nesse momento nós temos o conhecimento da palavra do Senhor, conhecemos, praticamos, nós não vamos pecar contra o Senhor. Porque diz Oséias, o povo está sofrendo, o povo está perecendo, porque ele volta o conhecimento, e esse conhecimento é a palavra do Senhor. E assim Jonas foi um transmissor da palavra do Senhor para esse povo. E ali houve transformação, houve conversão e pessoas foram ganhas para o Senhor. Mas o que eu tirei dessa lição sobre Jonas, Jonas, como falei, um profeta do Senhor. Se o Senhor não tivesse feito ele passar por determinada coisa, se o Senhor não tivesse, digamos assim, dado uma apertada, uma sacudida de Jonas, talvez esse povo não teria sido salvo, porque muitas vezes o Senhor nos dá tarefas, nos dá coisas para que nós vamos fazer e não fazemos. E se vier acontecer algo com alguém, o Senhor irá cobrar de nós. Assim o Senhor tinha dado essa tarefa para Jonas, porque o Senhor sabia que Jonas, ele tinha que ir até lá para poder pregar para esse povo. E desde o momento que fosse pregada a palavra do Senhor, iria haver arrependimento, esse povo iria se converter. Mas se Jonas não tivesse ido, esse povo poderia ter sido destruído, porque eles iam ser destruídos por uma coisa que eles não conheciam, estavam vivendo em coisa errada, vivendo em pecado, desagradando o Senhor, mas por falta de quê? Do conhecimento da palavra. Aí Jonas foi o transmissor dessa palavra, e houve ali arrependimento, houve ali conversão, e a cidade não foi destruída. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que seja qual a tarefa, qual a missão que o Senhor nos dê para fazer, nós possamos fazer, nós não viemos temer, não viemos ficar intimidado, como ali Jonas ficou intimidado para estar indo até Nínive, que Nínive era uma cidade violenta, perigosa, mas se o Senhor mandou você fazer alguma coisa, faça. Se o Senhor te deu alguma tarefa para fazer, vamos fazer, porque Ele que vai nos guardar, Ele que vai nos direcionar o que falar, o que fazer, Ele que vai colocar a palavra em nossas bocas. Nós possamos ser instrumento nas mãos do Senhor para a honra, para a glória de Deus, que nós possamos nos colocar na posição aquilo qual o Senhor quer falar conosco, que nós não viemos ser como Jonas, para estar fugindo da presença do Senhor, mas pelo contrário, que nós possamos estar sendo Jonas aqui na segunda vez que o Senhor o chamou, e ele se colocou na posição, e ele foi até Nínive, pregou a palavra, fez aquilo que o Senhor quis, e ali almas foi ganho para o Senhor. Nós possamos disponibilizar a estar fugindo sim cada vez mais para perto do Senhor, a estar fugindo sim cada vez mais para os braços do Pai, está fugindo sim cada vez mais para a palavra, está fugindo sim cada vez mais para a oração. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja falando profundamente com cada um de nós. Essa palavra, como eu falei, fala da desobediência nos primeiros capítulos e nos segundos capítulos da obediência, mas que nós possamos aprender com a desobediência de Jonas, mas praticar mesmo a obediência em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar falando poderosamente com cada um de vocês em nome de Jesus. A paz de Deus abençoe.